Bom dia aos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos lá. A base bíblica sobre o tema a ser abordado hoje se encontra em Efésios 6:1. Efésios 6:1. A palavra de Deus diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo, tá? E o título da mensagem que foi proposto, colocaram na caixinha ali de sugestão, título é Filhos, seguem o exemplo do pai, A princípio, sabemos que todo pai, logicamente, ele é responsável pelos seus filhos, A palavra diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, tá? Aliás, esse versículo, se a gente for ver, ele vai muito além da responsabilidade dos pais para com seus filhos, não é verdade? Por quê? Porque, logicamente, engloba todo adulto em relação às crianças, ensinar o que é bom, e não somente a quem é pai, tá? Então, isso só vem confirmar que o pai que logicamente não arcar com essa responsabilidade, ele não está agindo em conformidade com a palavra de Deus, Então é dever do pai ele ser sim um bom exemplo, para os filhos. Criar os filhos é uma missão, uma tarefa nobre, grandiosa, mas também é algo desafiador, principalmente no mundo em que vivemos hoje, tá? Então é uma grande responsabilidade, até porque a palavra de Deus diz que os filhos não são nossos, mas eles pertencem ao Senhor, Então isso significa o quê? Que o que os nossos filhos vão ser no futuro diante de Deus vai depender diretamente da maneira como eles estão sendo instruídos, ensinados hoje, não é verdade? Então é uma grande responsabilidade, todo pai cristão, pelo menos ele tem que ter isso em mente, saber que ele é sim, responsável por suprir as necessidades materiais, emocionais e também espirituais dos seus filhos. De que forma? Através da palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, Como vimos, Provérbios 22:6 diz isso, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E por que isso é muito importante? Os filhos são bênção de Deus, a palavra de Deus diz isso, Salmo 127:3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, Então, o filho é uma bênção que Deus nos concede a cada um de nós que tem filho, como recompensa, para a nossa alegria, tá? Então, é uma responsabilidade, mas como diz a palavra de Deus, é também um consolo na nossa velhice, Tem coisa mais linda do que a gente vai ficando velho e eu sou testemunha viva disso, vai vendo as crianças, tudo pequenininho, que a gente vê os filhos do Jefferson, do Léo, é um piscar de olhos, as crianças já estão aí adolescente e adulto, não é verdade? Então, como eu disse, Deus nos concede várias bênçãos ao longo da nossa vida, no decorrer ali da nossa vida, e para muitas pessoas, para a grande maioria, ele concede esse privilégio e também essa responsabilidade, que é gerar e criar os filhos, não é verdade? E quando os filhos são criados ali, em conformidade com a palavra de Deus, no caminho do Senhor, eles com certeza serão uma bênção, não só para a gente, mas para todos à sua volta, para a sociedade, principalmente ali diante de Deus, não é verdade? Ou seja, vão ser gente ali do bem, tá? Então, o pai ele tem sim que o dever de criar o seu filho da melhor maneira possível, É sempre orar pelas crianças, pelos filhos, ensinando sempre ali o caminho certo, Como eu disse, os filhos são propriedades do Senhor, a palavra de Deus diz isso. Então, Deus apenas nos confiou a tarefa ali de instruir, não é verdade, de educar os filhos, logicamente sempre em conformidade com a vontade de Deus, o caminho certo, não é verdade?
E por que isso é importante? Como eu disse, é uma responsabilidade, porque um dia a gente vai estar diante de Deus e a gente vai ser cobrado aí por isso. Vamos prestar conta do modo como nós ensinamos, educamos os nossos filhos, tá? Então é muito importante, principalmente nesse quesito, no que diz respeito ali à orientação espiritual. Então, nós entendemos o quê? Que o ensino da palavra de Deus às crianças, ou a ausência desse ensino, vai fazer, sim, toda a diferença lá na frente, não é verdade? É o futuro dos nossos filhos e também o nosso futuro diante de Deus. Como eu disse, se a gente for irresponsável, negligente nesse quesito, a gente vai um dia estar diante de Deus para prestar contas acerca disso, né? Logicamente, sabemos que o elemento mais importante na criação dos filhos é Deus, né? Todos nós, aliás, 100% dependentes do amor, da misericórdia de Deus. Mas a gente vê que logo em seguida vem o quê? Vem o exemplo dos pais, né? Aliás, a vida cristã em si, ela é fundamentada em exemplos, a gente vê isso. 1 Coríntios 4:6, aqui o apóstolo Paulo, ele diz aos coríntios, para que pelo nosso exemplo vocês aprendam, né? Então, Paulo usa Cristo ali como um exemplo, não é verdade? Para poder convidar né, entre aspas, os filhos espirituais ali a imitarem a sua conduta, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou através de exemplos em várias oportunidades. A gente vê, a Bíblia tem, quando ele lava o pé dos discípulos, né, ensinando humildade, dando uma lição ali de humildade. Jesus nos ensinou a amar o próximo, de que forma? Nos amando e de uma maneira ali incondicional, né? Nos ensinou a perdoar o nosso próximo como? Perdoando os nossos pecados, né? Então, ele ensinou na prática, não é verdade? Depois a gente vê, ele nos ensina a obedecer e ele, como diz a palavra, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz pelos pecados de toda a humanidade, tá? Então, como eu disse, o Senhor Jesus nos ensinou com palavras, mas também ensinou com atitudes, né? A sua didática, ele falava, mas ele fazia o que ele falava, não é verdade? Então, nós reconhecemos que todo o bom exemplo, ele tem uma procedência ali, é um princípio divino, não é verdade? Então, tudo que é verdadeiramente bom, logicamente, provém de Deus, tá? Então, a gente entende que o nosso modo de vida vai ser sempre um exemplo, né? O exemplo ali, ele tem um grande poder, um grande peso, seja para o bem ou seja para o mal, né? Mas ele tem um peso. Lá em Mateus 18:5, Jesus diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Amém? Essa passagem, logicamente, ela não é ali direcionada, ela não está tratando, né, exclusivamente, tão somente do aspecto paterno, não é verdade? Porém, os pais também estão incluídos nessa advertência de não fazer tropeçar, né, os pequeninos, tá? Eu sei que o tema da mensagem, né, o título é Filhos seguem o exemplo do pai, né? E eu estou falando muito mais aqui sobre a responsabilidade dos pais, tá? Mas isso é importante, é necessário por quê? Para o filho seguir um bom exemplo, ele tem que ter um bom exemplo à sua frente a ser seguido, né? Logicamente, tá? Para quê? Para que os filhos possam ali se espelhar no bom exemplo de seus pais, tá? Então, eu digo isso porque é comum, muitos pais às vezes se esquecem que eles estão diante de uma pequena plateia, que são o quê? Seus filhos, a família, né? E as crianças, elas estão, sim, atentas a todo movimento, elas percebem tudo, né? E no futuro, o exemplo dos pais vai inspirar também o modo de vida dos filhos. Isso aí fatalmente ocorre, né? A atitude dos pais, ela vai sempre servir ali como inspiração para a vida dos filhos, tá? Por que isso? Os filhos, logicamente, eles são motivados ali pelo cenário, né, que eles vivem no dia a dia.
né? A gente vê, é bem interessante, alguns filhos, eles tendem a seguir ali a mesma profissão que o pai, né? Muitas vezes é advogado, divide escritório, e por aí vai. Muitas vezes, às vezes, por afinidade ou até por se orgulhar da atividade ali que o pai exerce, tá? Então, filho, ele vai sempre se espelhar nos pais ali desde pequeno, tanto no caráter, como no comportamento e também nas suas atitudes, né? Eles levam isso aí para a sua vida, tá? Então, o bom exemplo, ele vai ser sempre fundamental ali na vida da criança, né? Como eu disse, se a gente observar as crianças bem pequenas, né? Elas passam um dia ali captando, né, informações, tudo ali à sua volta, né, verdade? As impressões. Isso aí vem quando? É desde cedo, é desde quando o bebê está ali no ventre da sua mãe, não é verdade? A ciência comprova isso aí, que a criança, ela é inclusive afetada pelo sistema emocional ali da sua mãe, né? Então, se a mãe sofrer algum problema, isso aí vai gerar consequências na criança que está ali no seu ventre, tá? Então, como eu disse, de um modo geral, as ações dos pais vão sim moldar ali a vida dos filhos, o caráter, o modo de ser em geral, tá? Porque são, como eu disse, espelho dos filhos, né? Da mesma forma como toda pessoa que vive ali, né, convive com a criança, tem criança que é criado por tio, por avó, né, enfim. Mas, como eu disse, a criança está ali captando tudo à sua volta, não é verdade? As ações ali dos adultos. Os filhos, eles têm os seus pais ali como professor, como mestre, mesmo que eles não admitam isso, não é verdade? É interessante, se a gente for ver, pegar uma criança, mas tem que ser uma criança bem nova, que hoje em dia as crianças são bem espertas, né? E se falar, insistir, você é um burro, ela vai acreditar naquilo, né? É a influência ali que... Então, como eu disse, a influência, ela vai ter um grande poder, tá? E por esse motivo, volto a dizer, o pai é o principal agente ali na formação do caráter, não é verdade? Na vida dos filhos. Então, a gente vê que, por outro lado, se tem pais ali que briga, conta mentira, fala mal dos outros, né? Enfim, se torna um bom exemplo. A chance desse filho seguir esse caminho é bem grande, né? A probabilidade é muito maior, ele vai sempre seguir. Como eu disse, o seu pai, ele é o espelho, tá? Então, como eu disse, o futuro da nossa descendência vai depender, sim, da maneira como nós criamos nosso filho hoje, vai depender de todo exemplo de vida que nós estamos sendo para os nossos filhos, tá? E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós podemos trazer aí para os nossos filhos, para dentro do nosso lar, bênçãos ou maldição, né? Exemplo bíblico, nós vemos ali Abraão e Eli, foram homens a quem Deus fez promessas, não é verdade? Primeiro Abraão, Gênesis 18:8, a palavra diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. E depois Eli, em 1 Samuel 2:30, diz assim, ó: Portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Só que tem um porém, essas promessas estavam condicionadas à criação dos seus filhos, né? E a gente vê através da palavra impressionante como Abraão, ele garantiu o cumprimento da promessa em todos os aspectos, né? A gente vê ali que ele, através da palavra, ele trouxe bênçãos às gerações futuras, não é verdade? E por outro lado, como a negligência ali de Eli anulou, né, toda a promessa de Deus e, por outro lado, trouxe maldição. Então é dependente, né? Até porque a gente acho que já estudamos sobre isso, as práticas pecaminosas ali dos filhos de Eli, né? Hofni e Finéias ali, eram conhecidas ali em todo Israel, e a gente viu como isso influenciou negativamente todo o povo, toda a nação, né?
A Bíblia depois vai mostrar até a tentativa trágica ali de Eli tentar consertar as coisas, repreender ali os filhos, né? Só que né, a essa altura do campeonato eles já estavam com a sua mente cauterizada, né? Então não restava mais nada do que o juízo de Deus sobre a vida deles, tá? Então Hofni e Finéias pagaram ali com a vida. E, infelizmente Eli ele sempre é lembrado ali como uma figura trágica, né? Que não tinha até o controle ali sobre os seus filhos, tá? Eu creio até que o principal erro de Eli foi ele, acho que ter honrado mais os seus filhos do que a Deus, né? Quando os filhos de Eli pegavam ali o que não lhe pertencia do altar ali do Senhor, eles estavam roubando a Deus, estavam enganando o povo, né? E a gente viu através da palavra que o povo chegou a um certo momento ali da história que ficou até com má vontade de sacrificar a Deus por tudo isso, né? E resumindo, com isso aí a descendência de Eli foi removida, né, do sacerdócio, tá? Então, voltando lá, a gente vê que a princípio, nós lemos no versículo, a promessa do Senhor era o quê? Que a sua linhagem, falando de Eli, perpetuaria no serviço sacerdotal, tá? Mas logo em seguida o versículo diz, ó, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, tá? Logicamente eu não estou querendo dizer aqui que Hofni e Finéias aprenderam a agir mal com seu pai, não é isso, né? Que ele foi mau exemplo. Mas a gente vê que ele pecou nisso, a falta de pulso ali, na verdade, na educação, na correção por parte de seu pai Eli, tá? A gente sempre fala aqui, já vimos que isso também ocorreu com quem? Com o rei Davi, né? A palavra diz, um homem segundo o coração de Deus, um homem respeitado ali nos campos de batalha, porém, ele não tinha essa mesma autoridade no seu lar ali sobre os seus filhos, não é verdade? Então, eu sei também, a gente é imperfeito, todo mundo tem suas falhas, nem sempre a gente vai ser esse bom exemplo para os nossos filhos, então é comum no dia a dia, às vezes a gente se pega ali, falando muitas vezes o que não deve, não é verdade? Xingando, desabafando, tá? Enfim, felizmente às vezes aflora a nossa natureza humana adâmica, né? Mesmo conhecendo o conhecedor da palavra de Deus, né? Isso é comum, tá? E é interessante que isso acontece com nossos filhos, com as crianças também desde pequeno, né? A criança ela tem também a inclinação para o que é errado. Ó. Gênesis 8:21 diz, porque a imaginação do coração do homem é desde a sua meninice, né? E Provérbios 22:15 diz, a estutícia está ligada ao coração da criança, ou seja, a estutícia, a falta de sabedoria, né? A insensatez, né? Então, todo mundo sabe disso, a gente vê que a criança, por mais inocente que seja, ela já é birrenta, não é verdade? É egoísta, muita criança desde pequena já é egoísta, é mentiroso, né? Enfim, tudo aquilo que é característico dessa fase da vida da criança, e muitos acabam levando isso aí para a sua vida adulta também, né? Então, é por esse motivo que a criança deve de ser moldada, né, desde pequeno, tá? Porque com o decorrer do tempo elas vão sempre aprender cada vez mais, e com quem? Com os adultos, tá? Sempre observando a atitude dos pais, né, o seu convívio ali no dia a dia, tá? Então, outra coisa, a gente não pode fazer também é adotar o ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Logicamente isso é incoerente, isso vai sempre gerar problema ali na cabeça das crianças, tá? Esse ditado aí, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso aí condizia com a atitude dos fariseus no tempo de Jesus, né? Então, por esse motivo mesmo que eu disse que o ensino do Senhor Jesus, ele era diferenciado. Por quê? Ele praticava o que ele ensinava, né? Ou seja, ele ensinava ali na prática. E é dessa forma que a gente deve agir. Para quê? Para que o filho possa seguir sempre o bom exemplo ali dos pais, tá? Então, volto a dizer, não adianta o pai cobrar
dos filhos ali, né? Geralmente a gente ensina para os filhos da gente, eles têm o quê? É que dar graças a Deus por tudo, é o que a gente aprende ali, né? Mas muitas vezes vai ver o próprio pai, ele reclama da comida, ele reclama do governo, ele reclama que está calor, não é verdade? Então, a gente tem que ensinar na prática como os exemplos ali, como o Senhor Jesus fez para que nossos filhos, as crianças, vejam estampado em nós o caráter de Cristo, né? Sei que é difícil isso, mas é obrigação ali dos pais. Para quê? Para que toda a família em geral seja ali abençoada, tá? Até porque a família sabemos que é um projeto de Deus, isso é narrado ali desde Gênesis, né? A palavra de Deus narra isso, e o seu ideal é fornecer o que é o casal, homem e mulher, né? Logicamente, o cristão sabe disso. Fornecer ali um amor incondicional e que isso já sirva de exemplo, de laboratório já para os filhos, não é verdade? Para quê? Para que os filhos sejam criados ali na disciplina, na repreensão, né? Dentro ali em conformidade com a palavra de Deus. Conforme diz a palavra em Efésios 1:4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, né? Então, volto a dizer, Deus criou o homem e a mulher para se unirem ali, né, em casamento, formarem uma família, né? E o objetivo é o quê? É ajuda mútua, né? Que possam se ajudar ali, se completarem, além disso gerar filhos e criar os filhos ali em conformidade com a palavra de Deus, né? No amor, na fé, tá? Então essa aí é a missão, é o dever dos pais, tá? Como eu disse, toda criança a gente vê isso aí, é toda mesmo, ela tem problema já, né? Desde pequeno aí, malcriação em geral, tudo. E a criança, quando nasce, ela não vem com um manual de instrução, não é verdade? Não vem ali para ensinar a gente a lidar com as birras, com a mentira, com malcriação, né? Desobediência ali. Então, toda criança é única e ela tem ali o modo certo, né? De ser educada. A sua educação, ela, consequentemente, vai ser baseada ali na história de vida do seu pai, como eu disse, né? Então, volto a dizer, a criança não vem com o manual de instrução, mas nós temos o manual da Bíblia, o manual da vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus que ele deixou, não é verdade? Isso aí deve ser transmitido aos filhos desde pequeno, né? Então, os pais devem acompanhar, né, seguir ali o crescimento dos filhos, tá? A gente vê na Bíblia ali um bom exemplo, a história de Ana, mãe do profeta Samuel, quando o filho nasce, né, ela dedica o seu filho ali ao Senhor enquanto ele vivesse, né? Só que além de cumprir o seu voto, entregando ele ao sacerdote para ser criado ali dentro do templo, ela também não se omitiu, né? Ela acompanhou o crescimento do filho. A palavra diz que ela ia anualmente, uma vez por ano ali, né? Acompanhou à distância. Então ela ia visitar ele, tá? E a melhor coisa da vida da gente é a gente poder, como eu disse no começo, acompanhar ali o crescimento, né? Da vida dos nossos filhos. Criança hoje, amanhã já está um adulto, eles crescem, né? Com isso ganha aí autonomia, na verdade, independência. Então é muito bom a gente acompanhar ali o crescimento, a evolução dos filhos, né? Ver que eles são capazes, enfim, de buscar ali o seu destino, né? O seu próprio caminho. Mas um detalhe, por mais velho que sejam os filhos, sempre vai haver um tempo da gente ensinar, de falar de Deus para eles, né? De ensinar a verdade. E a maneira mais poderosa da gente fazer isso, ensinar os filhos, como eu disse, através de palavra, mas muito mais através de exemplos, né? Eles vão sempre olhar o exemplo ali que o pai é a maneira mais poderosa ali de ensinar os filhos, tá? Então, temos que ser bom exemplo para que os filhos sigam esse bom exemplo ali, possam agir de modo igual ali aos seus pais. A palavra diz em Mateus 5,13, ó, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, que nós possamos salgar, iluminar já dentro do lar, né? Os nossos filhos, que isso já comece aí dentro da nossa casa. O Provérbios 4 é para
para quem quiser ler a Bíblia em casa, nossa, ele é uma grande lição de sabedoria aos filhos. O provérbio inteiro ali eu estava lendo. Eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensinamento que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução, né? Então, como eu disse, o filho vai aprender muito mais através de exemplo do modo de vida dos seus pais, né? Do que mais pelo aquilo que ele presencia, que ele vê, do que pelo que ele ouve, tá? Então, o exemplo de vida, ele nos ensina muito mais do que palavra, do que ordens, do que ameaça, né? Vendo como é que se procede. Então, volto a dizer, essa é a grande responsabilidade dos pais, tá? E a negligência desse dever, como nós vimos, ela traz consequências que são o quê? Primeiro, o juízo divino sobre os pais, e sobre os filhos a rebeldia, a frieza ali espiritual, né? Essas aí, infelizmente, vão ser as consequências na vida dos filhos, tá? Como eu disse, a gente viu ali na história de Eli, né? Olha que interessante, a primeira profecia de Samuel foi contra a pessoa ali que criou ele, né? Que foi Eli, não é verdade? O próprio sacerdote Eli, que criou ele no templo, e a primeira profecia dele foi contra ele, né? Deus fala sobre a sua negligência ali no sacerdócio familiar. A palavra diz assim, ó: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram desprezíveis, ele não os repreendeu, né? Então Deus já havia advertido, ele não deu ouvidos, né? Não escutou. Deus falava sobre isso aí, sobre a negligência, e embora ali ele conhecesse o pecado dos filhos, ele não os repreendeu, né? E essa sua omissão foi que trouxe essas consequências sérias, né? Como eu disse, o mesmo ocorreu ali com Davi, ao ponto de 2 de seus filhos tentar usurpar ali o trono do próprio pai, né? Mas por trás dessa rebelião ali havia essa omissão, essa negligência de Davi quanto à criação ali dos filhos, tá? A gente estudou isso na 1 Reis 1,6, diz: jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim, né? Enfim, a gente pode sim evitar esses problemas futuros aí, né? No relacionamento, né? Dos nossos filhos com Deus, tá? Então a palavra diz que nós somos sacerdotes dentro do nosso lar, que nós possamos agir dessa forma aí, ensinando, sendo sempre ali o bom exemplo, tá? Para finalizar aqui, já para fechar, eu vou deixar para os filhos, né, para as crianças ali, o maior exemplo bíblico, que é o exemplo de Jesus quando menino, né? A gente vê que é interessante, Deus é soberano sobre todas as coisas, ele poderia muito bem ter enviado o seu filho ao mundo para cumprir a sua missão de várias formas, não é verdade? Mas Deus, ele preferiu dar ao Senhor Jesus, ao seu filho unigênito, uma família, né? Uma família humana ali, uma família terrena. A Bíblia, ela não fala muito, não narra muito sobre ali a infância, né, de Jesus, mas em Lucas 2, diz que seus pais o educavam, né, conforme as tradições da época, ou seja, levavam ele para as festas religiosas, né? E a palavra diz assim, ó: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas numa festa de Páscoa, a gente vê isso aí, Jesus ainda tinha 12 anos, né? Ele deu uma preocupação para os seus pais terrenos, não é verdade? Quando ele fica lá em Jerusalém, tá? A palavra diz que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e logo que os pais ouviram, ficaram maravilhosos. E depois, olha que interessante o que diz. Diz assim, Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso, né? Então Jesus, mesmo sabendo que ele era filho do Deus Todo-Poderoso, ele obedeceu os seus pais, né, terrenos ali, Maria e José, tá?
Então, que volto a dizer, que os pais possam ver nos filhos ali manifestado o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Para quando chegarem na vida adulta ali, eles possam dizer, meus pais são semelhantes ali a Jesus, né? Que possamos ser sempre um bom exemplo para os nossos filhos, para nossas crianças, que eles possam ter sempre um bom exemplo a seguir, amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.